mesmo, tanto às 4, quanto às 8, quanto às 10, você pode participar no horário que quiser. Eu sempre prefiro gravar a primeira aula do dia, né? Ontem eu consegui postar no YouTube, acho que todo mundo conseguiu acessar, né? Pelo menos ninguém falou que não conseguiu, então acho que todo mundo tem acesso, né? Nesses últimos 2 dias, a gente focou bastante na parte de vocabulário, né? Queria conversar com vocês a respeito da utilização, principalmente do verbo to be, em relação aos adjetivos, que quando não tem o verbo to be, a gente inverte, né? Primeiro falamos a característica e depois o termo caracterizado, né? Na segunda-feira, a gente já começou com uma aula bem puxada, com vocabulário, a gente viu como fazer negação com o verbo to be, que é somente colocar o not após o verbo. Para fazer uma pergunta com o verbo to be, invertemos com o sujeito. Então, por exemplo, I am vira am I, you are vira are you, he is vira is he, e assim por diante, né? Inclusive, eu corrigi as atividades de todos que me enviaram, e eu não me lembro de ninguém que cometeu o erro na hora de fazer a negação ou a pergunta. Então, fiquei bastante contente por causa disso, né? Todo mundo conseguiu fazer certinho essa parte. A maioria dos erros são nas traduções de alguns outros termos, mas que não é, especificamente a, a, a ordem das negações e das perguntas, né? Então, isso eu acho que ficou bem consolidado, por isso que eu vou continuando aqui com o conteúdo, tá? E hoje a gente vai ter uma aula um pouco mais tranquila do que ontem de segunda-feira, tá? Porque hoje eu quero falar com vocês acerca de 2 temas apenas. O primeiro é em relação ao pronome it, né? O it, nós vamos ver que utilizamos para nos referirmos a animais, a fenômenos da natureza, né? E também nós vamos falar a respeito dos artigos, os artigos definidos e os artigos indefinidos. Então são 3 tópicos a aula de hoje, né? Mais uma parte voltada à gramática. Pronome it, artigo definido e artigo indefinido, tá? Qualquer dúvida, vocês vão me posicionando aí pelo chat ou ativem o microfone. Então, começando aqui, pessoal, nós temos o pronome it, né? O que é? O it, ele é um pronome que nós utilizamos em frases para nos referirmos a animais, a objetos e a fenômenos da natureza, tá? Ele funciona como um termo auxiliar para ajudar a descrever fenômenos naturais, objetos e animais. Vamos começar aqui um por um, tá? E a gente vai vendo os exemplos mais adiante. Por exemplo, em relação aqui a animal. Vamos pensar em português. Eu quero me referir a um animal, por exemplo, a um gato. Eu quero dizer que o gato está bebendo água. Eu posso dizer o gato está bebendo água, ou eu posso dizer que ele está bebendo água. Se eu sei que é uma gata, eu vou dizer que a gata está bebendo água, ou ela está bebendo água. Se eu vejo, por exemplo, um cachorro comendo ração, eu digo o cachorro está comendo ração ou ele está comendo ração. Se eu quero dizer que a cadela está comendo ração, eu digo a cadela está comendo ração ou ela está comendo ração. Ela. Então percebe que nós podemos utilizar os pronomes ele e ela em inglês para fazermos referência a animais. Desde que você saiba se é macho ou fêmea, você utiliza o pronome ele ou ela. Isso em português. Tá? Sim, vamos começando agora. Isso em português. A gente utiliza os pronomes ele e ela também para nos referirmos a animais. Então, eu vou colocar a tradução aqui no chat de algumas frases que eu falei. Por exemplo, ele está bebendo água. He is drinking water. Ó, he is drinking water. Ele está bebendo água. Vamos supor que eu estou vendo um gato tomando água no pote, e eu sei que é um gato macho, então eu vou falar que o gato está bebendo água ou ele está bebendo água. Ele está bebendo água seria traduzido em inglês por he is drinking water. He is drinking water. He
is drinking water, certo? Ele está bebendo água. He is drinking water. Só que qual é o problema? Mesmo que em inglês a gente saiba se o animal é macho ou fêmea, nós não podemos utilizar o pronome he ou she. Em português, a gente diz ele ou ela para nos referirmos a animais. Só que o he e o she em inglês é exclusivo para pessoas. Então, se você vai se referir a um animal, mesmo que você saiba que é macho, você não vai falar he. Mesmo que você saiba que é fêmea, você não vai falar she. Sempre você vai descrever um animal através do it. Então, se você quer se referir, por exemplo, a um gato que está bebendo água, em vez de dizer que ele está bebendo água, através de he is drinking water, você vai dizer it is drinking water. Ah, mas e se eu souber que o gato, na verdade, é uma gata? Eu posso falar she is drinking water? Não. Você também vai ter que utilizar o it is drinking water. Mesmo que você saiba se é macho ou fêmea, em inglês não pode utilizar he ou she para se referir a animal. Tem que ser it. Então, ao invés de falar que ele está bebendo água como he is drinking water, você diz it is drinking water. Ah, mas e se eu sei, por exemplo, que é fêmea? Posso falar she is drinking water dessa forma? Não. Se for um animal, independentemente se é macho ou fêmea, tem que dizer it. It is drinking water. Tudo bem? Então, esse é o primeiro ponto. Utilizamos o it para nos referirmos a animais. Segundo ponto, a objetos. Né? Essa aqui é uma utilização um pouco mais rara. Né? O principal é você utilizar para animal e descrever fenômenos da natureza. No caso de objeto, por exemplo, vamos pensar em um substantivo feminino em inglês, um objeto feminino. Geladeira. Geladeira é feminino, porque pede o artigo a. É a geladeira, né? Então, geladeira é um substantivo feminino. Será que eu posso dizer em português, fazendo referência à geladeira, que ela é boa? Ah, a sua geladeira, como que é? Eu digo, ela é boa. Posso dizer ela é boa, fazendo referência à geladeira em português? Posso. Posso. Por quê? Porque eu sei que é um substantivo feminino e ele e ela, em inglês, pode ser utilizado também para nos referirmos a animais e a objetos. Só que eu não posso dizer, por exemplo, que ela é boa, a minha geladeira é boa, ela é boa. Não posso dizer em inglês she is good. Não posso dizer isso. Por quê? Porque she aqui não está fazendo referência a uma pessoa, está fazendo referência a um objeto. Né? Você me pergunta da minha geladeira, eu digo ela é boa. Eu posso dizer ela é boa em português. Mas eu não posso dizer she is good para dizer que ela é boa no sentido da geladeira ser boa. Se eu estou fazendo referência a um objeto, tenho que também utilizar o it. Então, ao invés de dizer que ela é boa, no sentido da geladeira é boa, eu também vou dizer it is good. Então, por exemplo, quando você vai me perguntar, como é a sua geladeira? Eu digo, ela é boa. Em inglês, it is good. Também pode ser traduzido como é boa. É boa ou ela é boa. Só não posso dizer she, porque he e she é só para pessoas. E o it também é utilizado para descrevermos fenômenos da natureza. Né? Isso eu acho que eu já acabei explicando nas aulas passadas. Inclusive, acho que na segunda-feira, né, o segundo exercício eu falava sobre a frase snowed in United States, você tinha que falar porque estava errada, que justamente porque estava faltando it. Né? E as pessoas que erraram na atividade, eu mandei um áudio explicando que sempre que você vai descrever fenômenos da natureza em inglês, você tem que utilizar o pronome it no início da frase. Tá? Então, por exemplo, eu não posso falar, por exemplo, está chovendo em Belo Horizonte, não posso dizer is raining em Belo Horizonte. Não posso dizer is raining. Eu tenho que dizer it is raining. Né? It is raining. Tá? Eu não posso dizer, por exemplo, que nevou em Nova York como snowed em New York. Não, eu tenho que dizer it snowed em New York. Então, sempre para descrever fenômenos da natureza, você também utiliza o it. Dada a explicação mais teórica, vamos ver como que a gente utiliza na prática. Ó.
Voltando ao exemplo do gato. Vamos supor que eu vejo um animal na rua e eu digo, é um gato. Não, it are não. Sempre a flexão de it é it is, tá? He, she, it is. Sempre, tá? I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are, tá? Aqui no exemplo do gato, vamos supor que eu vejo um animal na rua e eu digo, é um gato. Eu digo, is a cat. É um gato. Is a cat. Mas eu não posso dizer apenas is a cat. Eu tenho que dizer it is a cat. Tá? Por quê? Eu estou fazendo referência a um animal. Não posso falar que he is a cat, nem she is a cat. Mas eu sei que ele é um gato. Eu posso falar he is a cat? Não. He e she é só para pessoas. Eu sei que é uma gata. Posso dizer que ela é uma gata como she is a cat? Não. It is a cat, porque eu estou fazendo referência a um animal. Então não é apenas is a cat, é it is a cat. Talvez vocês já tenham ouvido falar do it's. O it's nada mais é do que a contração de it mais is. Tá? It is ou it's é a mesma coisa. Tá? Continuando. It is a dog. Ou seja, é um cachorro. It is a dog. Né? Se eu quero falar, olha, isso aqui é um cachorro, né? Eu sei que, eu posso saber que é macho. Eu posso falar he is a dog? Não, tem que dizer it is a dog, porque é um animal. Eu sei que é uma cadela. Posso dizer she is a dog? Não, porque é um animal. Tem que dizer it is a dog também. Se eu vejo um tigre num zoológico, eu posso dizer, espero que seja um zoológico, né? Se eu digo, é um tigre, digo is a tiger. Posso dizer só assim? Não. Mas eu sei que é um tigre macho. Não é uma tigresa. Posso dizer he is a tiger? Não. It is a tiger. Mas eu sei que é uma tigresa. Posso dizer she is a tiger? Não, tem que dizer it is a tiger, porque é um animal. Tá? Novamente o exemplo do cachorro. Você quer falar que é um cachorro, você diz it is a dog. It is a dog. It is a dog. Tá? Ou seja, ele é um cachorro ou ela é uma cadela, fazendo referência ao animal. Agora, fazendo referência aos fenômenos da natureza. Se eu quero dizer que está nevando, eu posso dizer is snowing apenas? Is snowing? Não, não posso. Tem que dizer it is snowing, né? Igual naquela frase da aula da segunda-feira. Posso falar apenas snowed in United States? Não. Tenho que dizer it snowed in United States. Tudo bem? Vamos ver mais exemplos aqui. Posso perguntar, por exemplo, é um cavalo? Is it a horse? Percebe que aqui, ó, eu inverti o verbo to be com o sujeito. Lembra que para fazer pergunta com o verbo to be a gente inverte? I am I, you are you, he is he, she is she, it is it. Então, se eu quero afirmar, por exemplo, que é um cachorro, eu digo it is a dog. Se eu quero fazer uma pergunta, eu vou inverter o verbo to be com um sujeito. Is it a dog? No caso, eu quero perguntar, é um cavalo? Is it a horse? Is it a horse? Se eu fosse afirmar que é um cavalo, eu não diria it is a horse? Então, para perguntar, inverte. Is it a horse? Daí eu digo, sim, it is. Ou seja, sim, é. Eu posso dizer yes, it is, ou it is a horse, da forma completa. Se alguém pergunta para mim, é o Garfield esse gato? É o Garfield? Se eu quero afirmar que é o Garfield, eu digo it is Garfield. It is Garfield. Agora, se eu quero perguntar se é o Garfield, eu vou falar is it Garfield? Is it Garfield? Daí você fala, poxa, mas eu sei que o Garfield é um gato, não posso dizer he is Garfield? Não, porque he e she é só para pessoas. Yes, it is Garfield. Sim, é o Garfield. Ou ele é o Garfield. Mas, de novo, posso dizer he is Garfield? Não, porque é um gato, um animal. Então, it is Garfield apenas. Tá? Se você quer dizer que está chovendo, você diz it is raining. It is raining. It is raining. Está chovendo. Se você quer perguntar se está chovendo, você diz is it raining? Is it raining? Está chovendo? Is it raining? E eu digo, sim, está.
Ou seja, yes, it is. Yes, it is. Ou yes, it is raining, da forma completa. Está chovendo. Posso dizer apenas is raining? Não. Como é fenômeno da natureza, tem que colocar o it antes. It is raining. Se eu quero falar que choveu, então it rained. It rained. Tá? Se eu quero dizer que está nevando, eu vou dizer it is snowing. It is snowing. Está nevando. Se eu quero perguntar se está nevando, eu digo is it snowing? Is it snowing? Is it snowing? Está nevando? Is it snowing? Daí eu vou dizer sim, está. Yes, it is. Ou seja, sim, está nevando. Yes, it is, ou yes, it is snowing. Quando eu digo apenas yes, it is, é uma abreviação dessa frase. Mas eu posso dizer yes, it is, ou yes, it is snowing. Tudo bem? Agora, como eu disse, sempre nós utilizamos o pronome it para nos referirmos a animais, né? Mas tem uma única exceção. Quando você vai se referir ao seu animal de estimação, aí você utiliza he e she. É o seu animal de estimação, não é o animal de estimação da sua mãe, da sua avó, do seu vizinho, não. É o seu animal de estimação. Para fazer referência ao seu animal de estimação, você pode utilizar o he ou she. Por quê? Para indicar familiaridade, né? Porque daí você trata o animal como se fosse uma pessoa, né? Mas é uma coisa que você trata. E para você indicar essa familiaridade, você utiliza o he ou she para se referir a ele. Né? Por exemplo, se perguntasse para mim, aquele é o seu gato? Is that your cat? Eu poderia dizer, yes, that is my cat. Sim, aquele é meu gato. And he is Rafael. E ele é Rafael, ou ele se chama Rafael. He is Rafael. Ah, mas animal não é só apenas it is. It is, mesmo que seja macho ou fêmea? É, mas quando for o seu animal de estimação, você pode utilizar o pronome he ou she para indicar familiaridade, apenas quando for seu. Pessoal, até esse ponto aqui da aula, vocês querem que eu retome e eu dê mais exemplos com o it? Como que tá? Por isso que você não pode traduzir ao pé da letra. Porque quando a gente traduz ao pé da letra, a gente, a gente toma como partido que as regras gramaticais do outro idioma é igual ao português. E nem sempre vai ser assim. Por isso que você não pode sempre traduzir ao pé da letra. Tá? Pessoal, que mais? Até aqui? Certo. Vamos lá. Continuando aqui. Como que eu posso dizer que ele está comendo? Tô fazendo referência ao gato. E ele não é meu. Ele não é meu gato e nem seu. Como que eu posso dizer que ele está comendo? Comendo é eating. Ó. Até coloquei a tradução entre parênteses porque é importante a gente treinar o pronome. Isso, perfeito. It is eating. It is eating. Mas é um gato. Posso falar que ele está comendo como he is eating? Só se ele for seu animal de estimação. Mas como não é, então você diz it is eating. Ah, e se fosse uma gata, poderia ser she is eating? Não. Teria que ser it is eating também, a não ser que fosse sua gata. E agora, se eu quero dizer que ela está bebendo? É uma gata agora, mas ela não é minha, nem sua. Como eu posso dizer que ela está bebendo? Ela fazendo referência à gata.
Isso, perfeito. It is drinking. Acabou repetindo aqui. Mas eu que digitei errado. It is drinking. Ótimo. It is drinking. Certo. Ele está dormindo. Fazendo referência ao cachorro. Isso. It is sleeping. It is sleeping. Se fosse uma cadela, você também diria it is sleeping da mesma forma. Tá? Agora, como que eu traduzo essa frase? It is raining em Porto Alegre. Isso. It is raining em Porto Alegre. Está chovendo em Porto Alegre. It is raining em Porto Alegre. It is raining em Porto Alegre. E se eu quero dizer it rained in Rio? Qual que é a tradução? It rained. It rained. It rained. Isso, choveu. Se it is raining é está chovendo, it is raining está chovendo, it rained, choveu. It is raining está chovendo, it rained, choveu. It rained in Rio, choveu no Rio. Ou choveu no Rio de Janeiro. It rained in Rio. Quando você vai fazer referência ao Rio de Janeiro, seja o estado ou seja a cidade, em inglês você sempre diz apenas Rio, tá? Não precisa dizer Rio de Janeiro. Tá? O ED, no caso, aqui indica passado. Nem sempre, pelo fato de você colocar o ED no final de uma frase, ou de um verbo, vai passar ele para o passado. Às vezes, nós temos o que chamamos de verbos irregulares, que a gente vai ver mais para frente. No caso do rain, sim, e do snow também. Snowed, rained, passado, nesse caso. Tá? Então, it is raining, está chovendo. It rained, choveu. Se eu quero dizer it is snowing em New York, como que fica? Isso. Está nevando em Nova York. Está nevando em Nova York. It is snowing in New York. It is snowing in New York. It is snowing in New York. E se eu digo it snowed in London? It snowed in London. London é Londres, tá, pessoal? Isso. It snowed in London. Nevou em Londres. It snowed in London. Nevou em Londres, tá? Agora o contrário, né? A gente estava traduzindo do inglês para o português, agora do português para o inglês.
Como posso dizer que choveu em São Paulo? Pode colocar São Paulo como SP, tá? Isso. Alguns aí colocaram o is a mais. Mas quando você fala no passado, você diz apenas it rained. Porque se você diz it is rained, daí a tradução seria é ou está choveu. Não. Você apenas diz it rained. Se você quer dizer que está chovendo, aí sim você utiliza o is. It is raining. Agora, se você quer dizer que choveu no passado, então it rained. It rained, tá? It rained em São Paulo. Só quero dizer que está chovendo em Belo Horizonte. Pode abreviar Belo Horizonte como BH. Isso, perfeito. It is raining in Belo Horizonte. It is raining in Belo Horizonte. Não, tá no passado por causa do ED. Porque aqui eu também utilizo o it, ó, e eu estou indicando que está chovendo. Aqui não é uma ação do passado. O it acompanha tanto no presente, está chovendo, quanto no passado. Só que aqui indica passado por causa do ED, tá? Só que nem sempre todos os verbos no passado vai ser com a terminação ED. Temos os verbos irregulares, mas no caso do rain e do snow, basta o ED para indicar passado. Mas o it você utiliza tanto para indicar ó, que está chovendo, quanto para dizer que choveu. Tudo bem? Tá? Ficou claro mesmo? Está nevando em Frankfurt. Isso, it is raining now, fica correto, certinho, está chovendo agora. Agora, no caso, está nevando em Frankfurt. Isso. It is snowing in Frankfurt. It is snowing in Frankfurt. It is snowing in Frankfurt. Eu quero dizer que nevou em Viena. Isso. It snowed in Vienna. Viena em inglês é escrito com N a mais, tá? Só curiosidade mesmo em relação à escrita, tá? Mas tá certinho que vocês colocaram. It snowed. Perfeito. It snowed, tá? Pessoal,
Antes da gente dar continuidade aqui com os artigos, em relação ao pronome it, alguém quer que eu retome algum ponto, explique novamente alguma coisa? Como que tá? Certo. É, o restante aqui da aula é bem tranquilo, tá? A questão do it pode ser um pouco mais pesado, agora o resto vai ser bem tranquilo, bem de boa. A gente vai ver em relação aos artigos. Os artigos definidos e os artigos indefinidos. Pessoal, quais são os artigos definidos em português? O, a, os e as. Pode ser também no, na, nos e nas. Tá? Mas aqui eu quero que você foque apenas em o, a, os e as. Esses são os artigos definidos, que utilizamos para definir algo. Tá? Então, por exemplo, o homem, a mulher, as mulheres, os homens, né? Qual que é a diferença entre um artigo definido e um indefinido? O artigo definido é o que define o sujeito, e o indefinido é o que não define. Por exemplo, um exemplo de um artigo definido é o, e um exemplo de um artigo indefinido é um. Percebe que quando eu digo o, eu tô me referindo a uma coisa, a uma pessoa em específico. Quando eu falo um, é genérico. Quando, por exemplo, eu digo, um homem está na garagem. Um homem está na garagem. Tô falando qual homem é? Não, tô dizendo que tem um homem na garagem. Não tô dizendo se é um homem gordo, magro, alto, baixo, se é o síndico, se é o vizinho. Eu não tô dizendo que é, só tô dizendo que é um homem. Quando eu digo isso, eu tô definindo quem é? Não. Agora, quando eu digo que é o Márcio, aí, ó, o artigo o define o meu sujeito. Então, um artigo indefinido, o artigo definido, um artigo indefinido e o artigo definido. Por quê? Eu estou definindo quem é. Percebe quando eu digo um homem é um homem qualquer. Agora, quando eu digo o Renato, o Márcio, o José, eu estou definindo quem é. Quando eu defino, eu utilizo o artigo definido, que é o, a, os e as. Certo? Percebe que é meio complexo em português, né? Se eu quero falar, por exemplo, o homem, no singular, eu digo o homem, mas eu não posso dizer o homens, eu digo os homens. Mas se eu quero falar mulher, eu não vou dizer o mulher nem os mulher, vou dizer a mulher. E se eu quero dizer mulheres, eu não vou dizer nem a mulheres, nem os mulheres, nem o mulheres, eu vou dizer as mulheres. Então perceba que em português nós temos o, a, os e as como artigos definidos. Qual que é a boa notícia? Em vez de ter 4 artigos definidos em inglês, como nós temos 4 em português, nós temos um só, que é o the. The. Soa assim, ó, pra gente. Como se fosse um D, A com acento. The. Se escreve T-H-E. Esse the, você vai empregar com o sentido de o, a, os e as. Sempre. Sempre. Tá? Só que quando você for traduzir para o português, que você vai traduzir como o, a, os e as. Por exemplo, quando eu digo the Brazilians are cool, eu digo brasileiros são legais. Brazilians are cool. Eu utilizo the, né? Eu vou traduzir, nesse caso aqui, the Brazilians are cool, como os brasileiros são legais, as brasileiros são legais, os brasileiros são legais ou a brasileiras são legais? Os brasileiros são legais. Tá? Então perceba que essa noção de o, a, os e as surge apenas na tradução para o português, porque em inglês, ó, coloquei o the como osso, com o sentido de osso. Agora, uma outra frase com o sentido de o no singular. The Maria's Cat, ou seja, o gato da Maria. Será que eu posso dizer a gato da Maria? Posso dizer as gato da Maria? Os gato da Maria? Não. O gato da Maria. The Maria's Cat. Então, nesse caso, eu traduzo o the como o.
Perceba que aqui o the tem o sentido de o e the aqui tem o sentido de os. Embora em português tenha traduções diferentes, em inglês utilizamos da mesma forma. Outro caso. The woman is beautiful. Woman is beautiful é mulher é bonita. Mulher é bonita. Se eu quero dizer the woman is beautiful, será que eu vou traduzir isso como o mulher é bonita, os mulher é bonita, as mulher é bonita ou a mulher é bonita? A mulher é bonita. Perceba então que aqui o the é traduzido como a. Porque você não diz o mulher nem as mulheres, você diz a mulher. Aqui o the é traduzido como o. E aqui the como os. Mas perceba que essa noção de os, o, a, só surgiu na tradução para o português, porque eu utilizei o the da mesma forma em inglês em todos os casos. E é sempre assim. The best women who works for us are in the marketing department. Ou seja, best women é melhores mulheres. Então, será que a gente vai traduzir the best women como os melhores mulheres, ou melhores mulheres, a melhores mulheres ou as melhores mulheres? As melhores mulheres. Então, perceba que aqui the tem o sentido de as. In the marketing department. Será que é no departamento de marketing? Na departamento de marketing? É no departamento de marketing. Quando você fala in the, tem um sentido de no. In the, no. In the car, no carro. In the house, na casa. Né? Então, você pode ver que o the é utilizado em todos os casos, independentemente se é singular, se é plural, se é feminino, se é masculino. A noção de o, aos e as surge apenas em tradução para o português, porque em inglês the é utilizado em todos os casos, sempre. Mais exemplos. Se eu quero dizer, por exemplo, the best song from David Bowie is Ziggy Stardust. Eu posso dizer, best song é melhor música. Então, será que vamos traduzir the best song como o melhor música, os melhor música, as melhor música ou a melhor música? A melhor música. Então, nesse caso, the tem o sentido de a. The man who has a dog. Man who has a dog é o homem que tem um cachorro. Então, será que the man who has a dog tem o sentido de o homem que tem um cachorro, os homens que tem um cachorro, as homens que tem um cachorro ou a homem que tem um cachorro? O homem que tem um cachorro. Woman and her son. Woman and her son. Mulher e seu filho. Woman and her son. Será que eu digo aqui the woman and her son como a mulher e seu filho, ou mulher e seu filho, os mulheres e seu filho, ou as mulheres e seu filho? A mulher e seu filho. Então perceba que em cada caso o the pode ser traduzido como a, como o, como os, como as. Mas isso só quando a gente traduz para o português. Porque sempre, se você está fazendo referência a o, a, os e as, independentemente disso, sempre você vai utilizar o the em inglês. Tá? In the, tá? In the é no e na. In the, no, na. Por exemplo, in the car, no carro. In the house, na casa. In the office, no escritório. Tá? Pessoal, em relação aqui à utilização do the, tá alguma coisa confusa para vocês? Querem que eu explique algo novamente ou dê mais exemplos aqui? Pessoal? Sim, por enquanto a gente está introduzindo, né, os principais termos, as regras gramaticais. Por isso que é importante, principalmente nesse momento, vocês fazerem as atividades para eu identificar onde vocês estão acertando e errando. Tá? E para fechar a nossa aula, a gente já falou aqui dos artigos definidos, ou a, os e as, que
representamos através do the, em inglês. E agora nós temos os artigos indefinidos. Quais são os artigos indefinidos? Um e uma, ou uns e umas, né? Só que, como o the, né, que representa o, as e as, nós também vamos utilizar o a e o an para fazer referência a um ou uma. A e an. Quer dizer que a significa um e an significa uma? Não. Tanto a quanto an traduzimos como um ou uma. Qual a diferença? Quando você vai dizer um ou uma, só que esse um alguma coisa começa com vogal, a, e, i, o, u, você utiliza o an. Quando a palavra começa com consoante, você utiliza o a. Mas, então, tanto o a quanto o an, você traduz como um ou uma. A diferença é que você vai utilizar o an quando a próxima palavra começar com vogal, a, e, i, o, u, e o a você vai utilizar quando a próxima palavra começa com consoante. Quer ver como é fácil? A man, ou seja, um homem. Posso dizer an man? Não. Por quê? Porque man começa com M. M é consoante. A man, portanto. A man. Agora, girl. Girl começa, girl que é garota, menina. Girl começa com G, consoante. Então, eu quero dizer uma garota, vou dizer a girl também. A girl também. Television, quero dizer uma televisão. Posso dizer an television? Não, porque television começa com T. Então, uma televisão é a television também. A television. Agora, Apple. Apple, que é maçã em inglês. Apple começa com A. A é vogal. Então, se eu quero dizer uma maçã, eu vou dizer an apple. Por quê? Porque começa com vogal a próxima palavra. Aqui, ó, começa com consoante, 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 aí eu utilizo o a. Agora, apple começa com a, que é vogal. Então, uma maçã vai ser an apple. An apple. An apple. Actress é atriz. Então, uma atriz, actress, como começa com a, eu vou utilizar o an em vez do a. Então, uma atriz, an actress. An actress. An actress. Ice cream. Ice cream é sorvete. Ice cream começa com I. I é consoante. A, E, I, O, U. Então, um sorvete vai ser an ice cream. Por quê? Porque começou com vogal, tá? Quando começa com consoante, colocamos o A, tá? Então, sempre que você for utilizar o A e o N, você tem que ver se a próxima palavra começa com consoante ou com vogal. Se começar com consoante, utiliza o A. Se começa com vogal, utiliza o N. Mas se você não ficar, ao invés de você ficar pensando, é vogal ou consoante, para facilitar para você, pensa na fluidez da fala. Pensa na sonoridade do idioma. Será que é melhor dizer, por exemplo, a apple ou an apple? Perceba que quando eu digo an apple, soa melhor. An apple. Não é melhor que a apple. An apple, tudo junto. An apple, flui melhor. E de fato é a forma correta. Umbrella, que é guarda-chuva. Será que eu digo a umbrella ou an umbrella? An umbrella. E de fato é a forma correta. Ó. Umbrella começa com U. Se eu quero dizer um elefante, será que eu digo a elephant ou an elephant? Começa com E. Já que começa com E, eu preciso utilizar um N. Mas se você não se lembrar dessa regra, pensa na sonoridade. É melhor dizer a elephant ou an elephant? An elephant. E por que a sonoridade fica melhor? Porque o N, ele emenda legal com qualquer outra vogal. An apple, an ice cream, an umbrella, an elephant. O N, ele se liga naturalmente com A, E, I, O, U. Por isso que a fluidez fica melhor. Então, novamente, se você quer dizer uma, uns ou umas também, em inglês você utiliza a ou an. Quer dizer que o a é um e an é uma? Não. Tanto a quanto an você traduz como um ou uma. A diferença é que
Quando a próxima palavra começa com consoante, consoante é qualquer letra que não é A, E, I, O, U, você utiliza o A. A man, a girl, a television. Agora, se a próxima palavra começa com vogal, A, E, I, O, U, você fala N. An apple, an actress, an ice cream, an umbrella, an elephant. Tá? Lembre-se da sonoridade. Pense qual que fica melhor. Como que soa melhor. A apple ou an apple? An apple. A umbrella ou an umbrella? An umbrella. A elephant ou an elephant? An elephant. Daí você sempre chega na resposta correta. E de fato, sempre você vai chegar porque o N, ele só consegue se ligar naturalmente ao A, ao E, o I, o O e o U. An umbrella, an elephant. Com consoante, o N não liga naturalmente. Não perceba a minha fala, ó. An man, não. An girl, não. An television, não. Agora, an apple, an umbrella, an elephant, an ice cream. Perceba que o an, ele se liga naturalmente às vogais. Então, pessoal, esse foi o conteúdo da aula de hoje. Pronome it, artigo definido, que é o the, que é o a, os e as, e o a e o an, que tanto significa um ou outro significa um ou uma. A diferença é que o an utilizamos quando a próxima palavra começa com vogal e o a quando começa com consoante. Certo? Pessoal, alguma dúvida? Querem que eu retome algum ponto aqui da aula com vocês ou dê mais exemplos? Como que tá? Certo. Perfeito. Joia, pessoal. Eu vou finalizar a gravação da aula, vou pôr a mesma gravação de hoje aqui da aula das 4 no YouTube para vocês assistirem depois. A gente retorna amanhã para dar continuidade aí no conteúdo. Tá joia? Mas até lá, qualquer dúvida que vocês tenham, podem me chamar antes, tá? Fiquem à vontade. Tá? Podem enviar atividade também, dúvidas, tá? Fico à disposição de vocês. Imagina, eu que agradeço. Até amanhã, pessoal.